Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a primeira lei das 48 leis do poder. Preparado? Então vamos lá. Eu vou colocar o texto, nós vamos ler juntos, depois vamos discutir a respeito e depois vou colocar uma frase que vai sintetizar bem a lei. Tá ok? Então vamos lá. Lei número 1. Não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere, exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade. Todos têm as suas inseguranças. Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimento, invejas e outras manifestações de insegurança. É de se esperar que isso aconteça. Você não pode passar a vida preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros, mas com quem está acima de você. É preciso adotar outra abordagem. Quando se trata de poder, brilhar mais do que o mestre talvez seja o maior erro. Eu concordo absolutamente com essa lei. Por quê? Porque isso já aconteceu comigo. Um exemplo que eu tenho para dar é a respeito de uma entrevista que eu fui fazer uma vez. E apareceu uma entrevista numa vaga bem legal na época, há muito tempo atrás. E no caso, eu trabalho com normas, né? Então tinha uma norma em específico, que era a norma aplicada àquele ramo da empresa, que eu já tinha conhecimento, mas que eu me intensifiquei ainda mais. E já fui com tudo para a entrevista. Chegando lá, eu conversei com a chefe, que era uma mulher, e que já não estava. Quando ela viu o meu currículo, parece que ela já não queria muito me atender. Mas eu fui selecionado, né? Acredito que pela chefia dela, que era a direção. Com muito custo, por muito enrolar, e como ela já tinha uma viagem, que ela tinha que sair dali, eu fui falar com ela. Entre os vários caminhos que eu tive até conseguir falar com ela, que não vem ao caso, mas foram muitos, desde ser esquecido no hotel, sim, eu tive que viajar e fui esquecido no hotel para ser levado até a empresa, entre outras coisas. Finalmente, quando eu consegui falar com ela não me encarava nos olhos. Ela não me perguntava nada. Ela começou, assim que eu comecei a falar, eu falei, gostaria de falar um pouco sobre mim e sobre a minha experiência. Ela, tudo bem, pode falar. E eu comecei a falar. E eu falei de coisas que eu acredito que ela, no estado de hierarquia que ela tinha lá, eu percebi que ela levantou assim, tipo, poxa, eu nem sei do que ele está falando, de tanta coisa que ele está falando a respeito do meu trabalho. Por exemplo, controle de pragas, eu tenho certeza que ela não tinha muita noção. Porque eu conversando com ela e ela passava o braço em cima da mesa e tirava as formigas que tinham em cima da mesa dela. Mas enfim, eu falei, eu mostrei relatórios, mostrei soluções para certos problemas, entre outras coisas. E eu brilhei demais. E o que aconteceu? Aconteceu que ela não me falou nada a respeito do trabalho, começou a falar que o lugar, a região não era boa, que a vida dela não estava bem, que ela havia se separado. Enfim, ela contou toda a vida dela, que não vinha ao caso, né? E eu fiquei só ouvindo aquela história toda. Ela tentou desqualificar o lugar em que eu ia morar. Ela tentou desqualificar uma provável vida que, se eu fosse casado, poderia acontecer comigo também. Enfim, ela tentou me desmotivar de toda forma. E aí ela perguntou: e aí, mas o que você acha daqui?
você gostaria de ficar aqui? Depois de ela ter falado tão mal? Eu falei, sim, eu acho que isso é um desafio. E aí ela deu o checkmate. Ela falou, olha, eu na verdade estou procurando um estagiário. Alguém que não tenha tanto conhecimento quanto você. Eu fiquei surpreso, porque não era isso que a vaga pedia. Mas, né, até então, ah, tudo bem, né? Mas, se eu puder agregar, estamos aí e tal. Ela, tá, eu preciso ir porque eu tenho que viajar, não sei o quê. E assim foi. Depois disso, conversei com outras pessoas, né, do RH da empresa e fui embora, viajei embora para casa. Sumiu, como já está ficando comum acontecer, né, nas empresas, hoje em dia principalmente, elas não dão feedback. Eu comecei a insistir no feedback. E a pessoa do RH me falou, sabe o quê? Que ela disse que eu não tinha experiência na área, que eu não tinha conhecimento do assunto. Por isso que ela não iria me contratar. E não, detalhe, não contratou ninguém. Então o que acontece aí? Isso é um caso claro em que a pessoa ela se viu assustada, com medo de perder a vaga dela, e ela começa a se sentir acuada. A chefia dela falou, olha, eu preciso do trabalho, tá precisando, você precisa de ajuda? Ah, eu trabalho, né? Geralmente eles dão desculpa, que é muito trabalho. Ah, vamos contratar alguém. Começa a chamar as pessoas e ela começa a desqualificar. Por quê? Porque quem está chamando as pessoas não é ela, são outras pessoas. E as outras pessoas chamam pessoas qualificadas. E isso assusta ela, então ela vai sempre vetar, entendeu? E isso é uma coisa que essa lei entra, cai como uma luva. Então você não deve assustar a sua chefia, assustar as pessoas que são ligadas a você, que estão acima de você. Até porque quando você entra, você tem que entrar ciente de que você está entrando, por exemplo, um cargo de analista, você está entrando para ser um analista. Se os seus méritos fizerem com que você seja promovido, que seja porque a pessoa acima de você também foi promovida. Isso é uma coisa legal. Mas isso já é papo para outra lei, certo? Como eu havia dito, vamos colocar uma frase no final da lei, que é: evite brilhar mais do que o seu senhor. Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito com relação ao seu príncipe não só é estúpida como fatal. Baltazar Gracian. É, nos dias de hoje pode não ser fatal, mas com certeza pode render uma demissão ou, no meu caso, uma não contratação. Gostou da lei de hoje? Já sabe o que fazer. Até a próxima lei. Temos 47 leis ainda, certo? Lembre-se do que eu falei. Se tiver alguém que passou por isso também, compartilhe. Vamos passar de experiências, tá ok? E até a próxima.